Inicialmente, saudando a todos presentes nessa sessão, quero saudar o presidente do Congresso Nacional, senador Sarney, saudá-lo, inclusive, pela bela homenagem prestada a Ulisses Guimarães. Talvez o senhor tenha conseguido resumir, não a história, mas a figura, o que representou para esse país a figura do nosso querido, saudoso presidente, nosso presidente do PMDB, Ulisses Guimarães. Vice-presidente da República, nosso querido Michel Temer. Saudar a nossa ministra, Idely Salvati, saudar o ministro Moreira Franco, o nosso presidente Waldir Raupp, o signatário senador Renan Calheiros, o nosso líder Henrique Alves, o presidente do PT, Rui Falcão, e o nosso querido Paz de Andrade. Vê-lo é como se estivéssem vendo também toda a história que foi desfilada aqui pelas palavras do nosso querido presidente José Sarney. Ainda Nelson Jobim presente nessa sessão. Saudando a todos, vou saudar em nome da deputada Rosinha Defrau, todos os deputados, colegas da Câmara. Eu queria dizer que minhas palavras serão breves, até porque eu fui um aprendiz, uma aluna, que teve a oportunidade de viver períodos inesquecíveis da minha vida também, como constituinte ao lado de Ulisses Guimarães. Uma das passagens citadas pelo presidente José Sarney, aliás, vice-presidente Michel Temer, que ele disse, quando ele dizia vamos votar, onde estivesse qualquer um dos políticos nesse país estava presente na sessão da Assembleia Nacional Constituinte. Então, esses anos todos que se passaram, nós podemos dizer, olhando a história, conversando agora com o presidente José Sarney, a história... Parece que nós estamos voltando ao passado, como se o passado tivesse tão distante, só na memória e só na história estivéssemos contemplando essa homenagem ao Ulisses Guimarães. Mas ele está aqui, ele está no Brasil de hoje presente. Talvez seja bom até que nós possamos falar sobre essa trajetória política que vai permanecer na história através dos tempos. Se os políticos mudaram, o povo não mudou. E, por certo, esse povo registra dentro dele o que foi o homem Ulisses Guimarães. Esse retrato desenhado pelo vice-presidente Michel Temer, daquele homem em cima de um carro de noite, às 7 horas da noite, com um microfone na mão, falando para as pessoas, ou talvez até sem microfone, era o homem, o anticandidato, o campeão da democracia, e aquele que era capaz de refletir um pensamento que sempre ficou na minha cabeça, presidente Paes, que as grandes mudanças não se operam em época de calmaria. E eram exatamente na época mais conturbada da democracia, que engatinhava, que vinha a passos lentos, na Constituinte livre, soberana, nesse momento é que nós víamos agigantar o homem Ulisses Guimarães. A sua participação na redemocratização desse país, a contribuição para a promulgação da nossa Constituinte. Nós queríamos que fosse uma Constituinte exclusiva, mas ela foi uma Assembleia Nacional Constituinte formada por nós, parlamentares. E, na verdade, foi um grande momento desse país. Aquela Constituinte cidadã, que todos nós falamos, que muitas vezes as pessoas acham que é uma Constituição cumprida, que contempla capítulos inócuos, que na verdade poderia ser mais resumida. Não, essa é a Constituição que foi escrita com um líder presenciando. Está aqui Nelson Jobim, que foi, naquela época, relator, com um líder como Ulisses Guimarães presenciando. Eu fui autora da Tribuna Livre, presidente, em que nós tivemos a oportunidade de que indígenas, religiosos, segmentos organizados da sociedade, todos pudessem falar dentro de uma Assembleia Nacional Constituinte, expor, debater, reivindicar e fazer as suas propostas. Estava ali um homem, um único homem, sentado naquela cadeira, dizendo, eu lembro do presidente Lula, que então era deputado, nós íamos para o plenário na hora marcada, passava 2 horas, 3 horas, e ele perguntava, o que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos
a sessão, vai ter sessão. Só tem sessão na hora que o presidente Ulisses chega. E era exatamente assim. Quando ele chegava, todo o plenário se reunia para estar sentado ali, trabalhando. E como ele repetiu várias vezes, presidente Raupp, vamos votar. Vamos votar. Não deu nenhuma lição de moral a quem quer que seja, não foi exigente em nada, ele apenas tinha maneira de olhar, como disse o presidente Sarney, o seu olhar se transformou com o tempo num olhar sereno, mas nunca deixou de ser um olhar altivo, nunca deixou de ter uma alma inquieta à procura daqueles momentos mais importantes para que ele pudesse atuar. Então, eu participei de inúmeras reuniões e me lembro que quando quisemos formar o PMDB, o PSDB. Lá na minha casa fizemos uma reunião. No outro apartamento tinha uma longa reunião que estava o nosso presidente Michel Temer. E eu me lembro que ele chegou, colocou a mão sobre a nossa mão, estava eu, Domingos Leonelli, do Paraná, esqueci o nome dele, e estava Cristina Tavares. Ele pôs a mão e disse assim, calma. Há tempo para tudo, não é essa hora. E eu me lembro que nós recuamos todos para refletir junto com ele e o partido veio a surgir tempo depois. Portanto, eu queria buscar na minha memória todas as palavras que eu ouvi do Ulisses, inclusive no dia do meu aniversário lá em casa, segurando a minha filha no colo. Mas eu me sinto um pouco como a afilhada discípula dele no que eu aprendi. Longe das ruas, nada. Sem ouvir o povo, nada. Sem ter o povo na cabeça ou se distanciar dele, acontece só aquilo que os políticos querem que aconteça, mas jamais aquilo que o povo almeja e deseja realmente. Então, ele foi esse homem desse tamanho, dessa estatura. O que eu vou registrar na minha alma? Na minha alma política, minha alma de mulher, cidadã, só registro um fato. Eu tive a oportunidade de passar pelo caminho que Ulisses trilhava. Eu tive a oportunidade de ouvir suas palavras. Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Se eu não tinha nada na vida de tão importante, a não ser meus filhos, minha família, tinha a oportunidade de estar atenta para poder aprender. E ele, nesse dia de professor, quero lembrar que ele era professor. Muito mais do que professor de direito ou qualquer coisa parecida, ele foi o professor da vida com ética, com transparência e, sobretudo, da vida com liberdade. Então, eu queria saudar seus familiares, dizendo que, quando a gente pensa em tudo o que acontece à nossa volta, nós temos que sempre lembrar de agradecer. E hoje é dia de agradecer. Eu, no meu cantinho, particularmente, eu quero agradecer também a oportunidade que tive de poder passar por ele, ouvir suas palavras e ser, por alguns anos na minha vida, a sua aprendiz. Muito obrigada.